Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Temos mais uma notícia muito interessante, muito importante chegando, que é a Petrobras agora, ela é ficha limpa. Essa foi uma frase usada pelo Cláudio Dantas ontem num vídeo, e eu quero dizer para vocês que o maior fundo do mundo, que é o Fundo Soberano da Noruega, que é administrado pelo governo norueguês, investe em mais de 100 empresas no Brasil, investe em empresas mundo afora, ele acabou de retirar a Petrobras de uma lista de empresas que são suspeitas. Essa matéria foi trazida pela agência Reuters. Desde 2016, os investidores da Noruega estavam limitados pelo risco de má gestão ali, de desvio de recursos nessa empresa tão importante que é essa estatal brasileira Petrobras. E aí o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo na prática que a Lava Jato ela fez uma sessão de limpeza na Petrobras ali, completamente restituiu a credibilidade da Petrobras. Então, isso é muito importante porque o Conselho de Ética do Fundo Norueguês agora acredita que o risco de corrupção está reduzido. Então, assim, isso eleva o preço da Petrobras num nível que vocês não conseguem imaginar o quanto que isso traz de ganho para o Brasil, não só o ganho dos 4 bilhões que já foram recuperados recentemente pela Lava Jato, mas também dos 10 bilhões que estão para ser recuperados, 14 bilhões de reais, é dinheiro pra caramba, nunca se viu um desvio desse tamanho, mas graças a Deus a Operação Lava Jato aí recuperando esses valores, um negócio realmente importantíssimo, uma notícia maravilhosa. A gente precisa lembrar que a Petrobras estava desde 2016 colocada nessa categoria aí de empresas que estavam mal vistas por causa da questão da corrupção, tá? E aí o Conselho de Ética do fundo que toma essas decisões acredita que esse risco ele foi reduzido porque foram feitas avaliações que foram baseadas também, entre outras coisas, nos acordos legais que foram feitos com as autoridades americanas, que confirmam também que a Petrobras tomou sim medidas abrangentes para que pudesse combater a corrupção desde que começaram as investigações em 2014, tá? Esse fundo ele tem 0,83% do capital da Petrobras, que está avaliado em cerca de 659 milhões, de acordo com o site da própria organização, tá? E esse fundo ele é extraído da exploração do petróleo da Noruega. Ele foi criado pelo governo norueguês exatamente para que esse dinheiro da exploração ele rendesse e pudesse também ser usado em prol das gerações futuras, tá? E esses fundos, os recursos desse fundo são geralmente aplicados em empresas estrangeiras. E existe uma regra de que atualmente o governo só pode usar 3% do total desse fundo por ano. Então é um negócio extremamente curioso, extremamente interessante. Agora a gente precisa lembrar de um alerta que o professor Olavo de Carvalho fez, que o Brasil ele estava vivendo uma experiência de socialismo meio inusitada. Por quê? Na verdade, a ideia não era detonar com a economia capitalista. Na tese do professor Olavo de Carvalho, a ideia era fazer com que o Brasil ficasse muito rico, tivesse muitas divisas, muitos recursos para funcionar como um banco central internacional de financiamento da expansão do socialismo, não só na América Latina, mas mundo afora, como a gente já viu o dinheiro brasileiro indo até para a Palestina, para a África, para a Ásia. Então, é um negócio realmente impressionante, tá? A ideia era fazer com que o Brasil conseguisse financiar essa expansão do socialismo mundo afora, depois, obviamente, que a União Soviética parou de dar esse tipo de apoio que, por exemplo, sustentava Cuba, né? Matérias têm mostrado que Cuba está na situação mais calamitosa que ela já viveu, porque acabou aquela facilidade não só do financiamento russo que ela recebia, mas também desses programas mais médicos aí que a gente sabe que acabava por financiar o governo ditatorial cubano, uma vez que os trabalhadores ali recebiam apenas uma mínima parcela do salário. A maior parte desse salário que no Brasil, enquanto durou esse projeto, chegou à soma de bilhões de reais. Então, era uma maneira de financiar a ditadura cubana ali, que, como nós sabemos, né, desde o trabalho do Ludwig von Mises, no início do século passado, ele já tinha mostrado que o socialismo ele é economicamente inviável, né?
Também o Gary Allen, no livro Política, Ideologia e Conspirações, mostra sempre a influência dos banqueiros por trás ali da implementação do socialismo mundo afora. Mostra como os Rothschild, Rockefeller, JP Morgan, entre muitos outros, né, Canlub, todas essas famílias multibilionárias, né, os super ricos, como é chamado no livro, estavam sempre ali financiando o socialismo porque ganharam muito dinheiro com a expansão do socialismo mundo afora. E era mais ou menos isso que estava sendo feito aqui no Brasil. O Brasil sendo usado para financiar a expansão dessas frentes socialistas na América do Sul e também Ásia e África. E a gente sabe que a Petrobras foi a grande galinha dos ovos de ouro que permitiu essa expansão aí. A gente viu todo o escândalo do Petrolão, junto com o BNDES também, que acabou financiando aí a construção de reis, né? Instituições brasileiras que foram criadas para servir o povo brasileiro acabaram favorecendo os amigos do rei e instituindo ali, né? Se tornaram empresas fazedoras de reis, tá? Então, pessoal, essa notícia de que a Petrobras agora é ficha limpa, né, como disse Cláudio Dantas, porque o Fundo Soberano retirou a Petrobras da lista negra de empresas suspeitas ali, isso é maravilhoso para a valorização da empresa. Agora, tivemos algumas notícias também positivas. No dia de ontem, o Corregedor Nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis Lima, determinou o arquivamento de uma reclamação disciplinar contra o procurador Deltan Dallagnol por causa de uma palestra do chefe da Lava Jato, né, o Deltan, em Curitiba, tá? Essa questão toda aí também envolveu a ilicitude das mensagens roubadas. Então foi muito importante porque, além dessa reclamação ser arquivada, também foi apontada a ilicitude das mensagens roubadas. Então aquela tese de que essas mensagens poderiam ser usadas para fins jurídicos tá caindo aí, graças a Deus, e essa loucura, né, de você ter mensagens roubadas sendo usadas. Você já teve suas mensagens roubadas, e aí depois elas serem usadas para te incriminar e sem uma eficiente verificação de autenticidade, como nós vimos já muitos especialistas em segurança da informação revelando. Então, muito boa a informação. Agora, com relação a prisão em segunda instância, a gente tem que cobrar, tem que ficar muito atento, porque Sérgio Moro ele defendeu ontem que a Câmara vote ainda nessa semana o pacote anticrime. Ele falou o seguinte: nós acreditamos no projeto anticrime e quem apresenta o projeto que quer ver a deliberação sobre ele o quanto antes. Evidentemente, a gente respeita o Congresso, as decisões que forem tomadas no Congresso. Há, no entanto, essa expectativa, como foi declarado pelos próprios congressistas, de votação nesta semana, eventualmente na próxima, disse o ministro da Justiça. Lembrando que sempre todo o conteúdo que eu trago no meu canal, eu deixo aqui embaixo na seção matérias citadas, as matérias que eu estou, as quais eu estou me reportando, tá? Ele continua dizendo o seguinte: em algumas coisas até que não houve muita concordância no grupo de trabalho, que fez um estudo relevante, unificou os projetos. Alguns pontos, no entanto, acho que por falta até de compreensão melhor ficaram de fora. Questão, por exemplo, do plea bargain, de acordo penal, a questão da proibição da progressão do preso, que se mantém vinculado à organização criminosa, a gestão do agente disfarçado, mas tudo isso está sendo objeto de um diálogo saudável com os parlamentares. Então, é importante a gente escutar esse alerta do ministro Sérgio Moro e cobrar para que a prisão em segunda instância volte de vez a ser instituída no Brasil, algo que estava valendo aí algum pouco tempo atrás, volte a ser restituído, tá? E aí o César Feitosa também trouxe uma matéria que o governo promete liberar 1,2 bilhão em emendas até o final do ano, né? Então isso é importante para a gente ver como é que está caminhando essa questão aí das votações no Congresso. Agora, os deputados e senadores estão lançando a frente pela prisão em segunda instância. Isso é extremamente importante porque ratifica essa luta aí a favor da consolidação da prisão em segunda instância. Então, deputados e senadores de diversos partidos lançaram ontem essa frente parlamentar, tá? Eles querem pressionar pela votação no Senado do projeto de lei que regulamenta o tema, que seria mais simples do que aprovar o projeto de emenda constitucional que está tramitando na Câmara. Eu já falei muito sobre esse assunto para vocês, lembrando que até o senador Marcos Duval mostrou que aspectos muito importantes estavam mantidos ali nesse projeto do Senado, como a questão da pessoa não responder em liberdade, brechas na lei que poderia atrapalhar todo esse processo aí. Então, o projeto do Senado é uma opção mais rápida que poderia ser facilmente ainda consolidada nesse ano de 2019, e aí a gente deixaria a PEC da prisão em segunda instância que tramita na Câmara para o ano que vem, só para fechar o assunto assim, para sacramentar para que
de uma vez por todas esse assunto seja confirmado e não volte mais a ser tema de judicialização ali no Supremo Tribunal Federal, tá bom, pessoal? Verifique se a sua inscrição está ativa. Obrigado pela audiência, clique no like, clique no sininho das notificações. Se você não é inscrito, convido você encarecidamente a se inscrever no canal. Dá uma olhadinha no sininho das notificações para você receber as novidades aqui do canal Daniel Lopes. Convido você a compartilhar esse vídeo para que as pessoas vejam essa notícia maravilhosa que nós tivemos nessa semana. Petrobras agora sendo retirada da lista de empresas suspeitas do Fundo Soberano da Noruega, que é o maior fundo do mundo. E aí o Conselho de Ética do fundo aí mostrou que a Lava Jato teve êxito limpando a Petrobras e se Deus quiser ainda vai continuar salvando o Brasil de muita maluquice aí que a gente tem visto, tá bom? Um abraço, obrigado pela audiência, fiquem com Deus, ótima semana para vocês. Se Deus assim permitir, nós retornamos ao meio-dia com uma atualização das notícias da manhã, depois às 3h30 da tarde com a live onde eu faço, não só trago informações novas para vocês, mas leio os comentários e também lembrando você que eu tenho feito estudos a partir do grego, do hebraico, da Bíblia no meu outro canal, que é o Desvendando Original, e a Oração pelo Brasil que a gente faz segunda a sexta lá também. Então se inscreva no canal Desvendando Original, o link está aqui embaixo, a gente está quase completando 80 mil inscritos, convido você a nos acompanhar lá nesse outro canal também, tá certo? Obrigado pela audiência, um abraço, fica com Deus, valeu!